E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz o último vídeo, né, sobre planejamento e apareceram o pessoal fez perguntas que são interessantes e eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais, né? Eu vou falar de praticamente, né, duas perguntas, né, nesse vídeo. A primeira foi: poxa vida, como é que eu faço a gestão da minha carreira, né? Se quando eu olho, né, a área que eu me graduei, eu não tenho muitas possibilidades, né? Então eu vou te dar um exemplo, né, de como você vai lidar com isso. De fato eu vou te dar dois exemplos. Vamos pegar um exemplo na área da engenharia civil, que foi a primeira área que eu me graduei, como engenheiro civil. Muitas vezes a engenharia civil, né, como toda área, né, ela tem altos e baixos, né, e às vezes quando você vai criar a visão da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional, a área de engenharia civil não está atrativa. Então, né, você não vai crescer como profissional porque você não vai conseguir um emprego. Então o que você faz? Você olha uma outra área do mercado, né, onde você possa trabalhar, que tenha, que aceite quem está trabalhando na área de engenharia civil, como por exemplo a área de gestão de empresas, né, ou a área da computação. Eu tenho muitos amigos meus que se formaram em engenharia civil e hoje dirigem grandes empresas, né, estão na área financeira. Então a área da engenharia civil, né, quando você se forma, se ela não estiver muito boa, ela ajuda você a entrar em outras áreas, né, que aceitem engenheiros, né? A mesma coisa para quem é veterinário, né? Por exemplo, veterinário de grandes animais. Se você olha o business da pecuária e da maneira que a pecuária, da maneira que o business está estruturado hoje, né, para você trabalhar exclusivamente com uma fazenda, ou para você trabalhar com várias fazendas, com pequenas propriedades, né, é difícil. Por quê? Porque as empresas hoje químicas que fornecem medicamentos, né, ou empresas nutricionais, né, para você fazer a gestão do seu rebanho, né, você faz a gestão, né, você foca 3 pontos: nutricional, genético e sanitário, né? Essas 3 áreas, elas têm empresas muito fortes atrás dessas áreas que fornecem veterinários como consultores, né, para poder vender o produto deles. Então, da maneira que o business é difícil para um veterinário acabar trabalhando exclusivamente com uma fazenda. É possível, mas é difícil. Então, existe a possibilidade de trabalhar para essas empresas multinacionais, como o Pfizer, como o Dow. Tem muita empresa que está na área do mercado pecuário que vai contratar um veterinário para trabalhar de consultor, né? E isso se aplica também mesmo aqui não tem graduação nenhuma. Qual que é o mercado hoje que está mais aquecido? Nesse mercado que eu vou. Porque você, para planejar seu crescimento profissional, você tem que também, né, praticar ser um profissional. E quando eu converso com as pessoas, né, a primeira pergunta que elas fazem para mim, elas falam: mas Paulo, espera um pouco, você está falando comigo sobre paixão, que eu tenho que achar aquilo que eu sou apaixonado, e agora que você está dizendo que poxa vida, eu tenho que trabalhar numa área que não é minha paixão, tem alguma coisa errada aí. Não tem uma coisa errada, porque o desenvolvimento profissional é uma coisa constante na sua vida. E muitas vezes você não vai ter o ambiente adequado para que você possa fazer aquilo que você está realmente apaixonado, que é o que a gente chama daquela sua vocação, não é? Mas isso não impede, né, que quando você está nesses caminhos alternativos, você pare e reflita sobre a área que você está trabalhando, fazendo a seguinte pergunta para você: o que é que eu tenho que fazer? O que eu mudaria nessa área
para que eu pudesse me sentir apaixonado pelo que eu estou fazendo, né? E aí é que o pessoal te começa a ver como um líder, né? Porque eu te dou uma condição adversa, e naquela condição adversa eu tento encontrar aquilo que eu sou apaixonado e eu mudo aquela condição, né? Então muitas vezes não está numa área que você não tenha tanta paixão, é exatamente a oportunidade para você refletir naquilo que você tem que fazer para que você se apaixone por aquilo, né? Como? O que eu tenho que colocar? Qual é a minha maneira de ver? Eu quero ver com os olhos apaixonados, eu quero ver aquilo da maneira pela qual eu sinto essa energia. Certamente, eu garanto isso pra você, o pessoal onde você estiver trabalhando, eles vão olhar isso. Seja, como eu já te disse, cortando um tomate, né? Ou seja, sei lá, criando uma coisa nova, né? Existe um filme, né, chamado Groundhog Day, de um cara que fica preso no mesmo dia, e ele fica preso no mesmo dia por milhares de anos. E no filme não fala sobre quantos anos ele ficou preso, mas eu li um artigo do diretor do filme no New York Times, onde ele conta, né, que o cara ficou preso milhares de anos no mesmo dia. Assistam esse filme porque ele é um filme muito interessante. Eu acho ele um filme extremamente inspirador, que você vê a melhoria do indivíduo numa condição adversa. Eu não quero dar um spoiler, né, mas acho que muita gente já assistiu e muita gente nem presta atenção muito na mensagem do filme, mas eu aconselho vocês a assistirem, né? Também me pedirem indicações de livros, eu posso indicar, mas olha, eu vou indicar para vocês um livrinho muito simples. Eu já falei desse livro 1000 vezes, chama Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. É uma gaivotinha, né, que treina voo. Treina a voar. Assistam, leiam esse livro porque ele é um livro muito interessante. Eu li esse livro não sei quantas vezes, já perdi a conta, né? Então, eu espero que eu tenha respondido essa primeira pergunta com relação a você não ter uma área, né, que você possa progredir sua carreira, porque, né, essa área está em crise. O que você faria? Então, essa seria a minha recomendação para vocês. Uma outra coisa que também comentaram é sobre os indicadores, né? Quando eu sempre falo, você tem que criar indicadores no seu planejamento, indicadores de sucesso, né? Sobre esses indicadores não serem complexos. Eu concordo. Eu acho que como você vai medir, né, se você está atingindo sua visão, se você está no caminho certo, né, quais são os indicadores, eles têm que ser extremamente simples, né? Mas não deixando de entender que simplicidade tem a ver com um contexto, né? Paulo, o que você quer dizer com isso? Poxa vida, quando eu olho uma cabine de um avião, né, eu vejo lá coisas, instrumentos, medidores que eu não entendo. Aquilo para mim é muito complexo, mas para o piloto aquilo é super simples, né? Então, entendendo que complexidade, né, varia de um ambiente para o outro. O que pode ser complexo para nós num ambiente não é complexo para outros. Então, quando você trabalha com empresas, né, você não tem, trabalha ainda mais na área de consultoria, que você está numa área de uma empresa que você não conhece muito aquela área, não se preocupa com a complexidade, você se preocupa com a digestibilidade. Eu sei que é uma palavra estranha, do indicador, como a pessoa, qual que é o grau de consciência, que a gente fala de awareness, que aquele indicador põe dentro da empresa, tá? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês que vale centenas de milhares de dólares, tá? Para chegar nesse ponto, tá? Para você conseguir trabalhar nesse campo. Eu escrevi um artigo no LinkedIn, né, sobre a destruição da individualidade. Tem uma história da sorveteria, né? Quem quiser vai no LinkedIn e lê lá, Paulo Napolitano, The Elimination of the Self. É um artigo que eu escrevi, que está dando uma repercussão interessante. Vai falar sobre isso que eu falei. Mas que eu posso dar o conceito, mas saber aplicar o conceito não é todo mundo que sabe aplicar. Mas de fato, isso que eu acabei de falar de vocês sobre digestibilidade de indicador, pouca gente no mundo sabe.
Mas vamos lá. Então eu concordo, voltando ao assunto, eu concordo que os indicadores devem ser simples. Eu não acho que a complexidade é uma coisa que um indicador que não seja digestible, que ele não cria awareness, vai ser um indicador bom, né? Não vai soar bem no gosto da empresa, né? But anyway, eu acho que eu cobri assim os pontos principais. Eu achei a interação de todo mundo muito boa, das perguntas, né, dos comentários no canal, nesse vídeo sobre planejamento. Então, mais uma vez para todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falando.